Olá, meus alunos. Vamos falar aí sobre as mudanças climáticas, tá? As mudanças climáticas são alterações que vão ocorrer no padrão normal do clima, tá? É bom vocês lembrarem o que é o clima atmosférico, tá? O clima atmosférico é uma condição média da atmosfera em um local, em um espaço de tempo bem longo, tá? Longo quanto, professor? Longo tipo uns 30 anos. Então, durante uns 30 anos, fica observando o clima ali da região, né? Tipo, em janeiro costuma chover bastante. Anota lá. Aí o ano que vem já espera chover em janeiro. Faz calor ali em fevereiro. Então já vai anotando. Então são as condições, né, que se repetem. Então eles ficam analisando o tempo ali durante 30 anos e aí você consegue definir o clima atmosférico, tá? Aí as principais consequências das mudanças climáticas são extinção de várias espécies, tanto animais como plantas. Podem sumir todos os indivíduos morrerem, né? Isso é ruim. Às vezes algumas espécies servem de medicamento. Aí se elas somem e morrem, você não vai mais ter acesso àquela medicação, tá? Derretimento de geleira, aumento do nível do mar, aumento da temperatura média do planeta, tá? São algumas consequências das mudanças climáticas. Aí você deve estar se perguntando, e como isso vai me afetar, né? Vou dar aqui alguns exemplos de como isso pode afetar vocês. Ó, o custo da adaptação das zonas costeiras, às vezes como o nível do mar começa a subir, eles podem ter que começar a fazer paredões de pedra para quebrar as ondas e não chegar em prédios, por exemplo, ali da costa. Imagina só o prejuízo. A perda da capacidade de trabalho. Algumas pessoas não conseguem trabalhar com sol, com a temperatura muito quente, né? Não tem como, né? Então acabam trabalhando por menos tempo. Mais conflitos bélicos, né? Aqueles com arma, porque às vezes está faltando algum recurso, às vezes alimento, às vezes petróleo, alguma coisa assim pode estar faltando e isso pode influenciar também, tá? O agravamento, né, do acesso à água potável. A água potável pode ter um acesso dificultado devido lá a mudanças climáticas. Numa região que chovia sempre, parou de chover, vai ter menos água ali, entendeu? Então isso vai prejudicar, vai dificultar o acesso à água potável, a propagação de doenças, tá? Às vezes as mudanças climáticas faz alguns animais saírem da mata e vir para a cidade para buscar alimento, né? E às vezes esses animais vêm para a cidade e acabam trazendo doenças, tá? Aumento da pobreza provocada pelos fenômenos meteorológicos. Teve poucos anos aí, teve um incêndio grande lá na Austrália, né? Se a pessoa não tiver seguro, ela acaba perdendo tudo que tem e ficando na pobreza, né? Aumento do preço dos alimentos, tá? A mudança de clima vai dificultar a produção desses alimentos. A queda da produtividade agrícola, deslocamento de populações. A vida da população está lá numa região que é bonitinho, chove, é tudo controlado. Mas começa a ocorrer lá mudanças no clima que a população não consegue mais ficar vivendo ali. Começa a ter dificuldade para plantar, para ter acesso à água. Aí ela acaba tendo que ir para outros lugares, tá? Então aí são algumas das consequências das mudanças climáticas. Vamos falar aqui das principais mudanças climáticas que tem, né? As mais conhecidas, as que às vezes caem em prova ou que é aí do seu dia a dia. A primeira delas, talvez a mais famosa de todas, é o efeito estufa. O efeito estufa tem gente que acha que é algo causado só pelo homem, só que não. O efeito estufa é um efeito natural, tá? Ele já ocorre naturalmente. O problema é quando ele é agravado. E o que agrava o efeito estufa? É a queima de combustíveis fósseis, tá? O homem quando vai lá queimar lá os combustíveis fósseis, tipo aqueles oriundos lá do petróleo, gasolina, óleo diesel, ele vai liberar gases que vão influenciar no efeito estufa. Tá? Exemplo, gases como o gás carbônico. O Brasil contribui muito com as queimadas, né? As queimadas liberam muito gás carbônico, CO2. Metano, as vaquinhas quando estão lá no pastinho comendo, elas soltam uns punzinhos. Esse pum das vaquinhas, por exemplo,
é rico em metano, tá? CFC, que é um gás que também afeta a camada de ozônio, ele também contribui para o efeito estufa, para o agravamento. Os óxidos, o ozônio, tá? São alguns dos gases que contribuem aqui, ó, para o efeito estufa, para o agravamento do efeito estufa. Ó, o principal gás aqui é o gás carbônico, ó, que afeta mais, tá? É, o efeito estufa, como é que ele funciona, né? Todo planeta ele vai ter uma atmosfera e essa atmosfera, né, essa camada de gases que envolvem o planeta, esses gases vão ser responsáveis por reter parte do calor, né? O calor vem aqui em amarelo, ó, tá? Lá do Sol, bate na superfície do planeta e voltaria para o espaço. Só que quando tem alguns gases aqui na atmosfera, esses gases batem, esse calor bate, ele bate no solo, bate nesses gases e é retido aqui na atmosfera. Ó. Ele fica retido, ele não vai para o espaço. Só que quando isso é controlado, né, é natural, o calor não é tanto. Mas quando o homem queima muitos combustíveis fósseis, o efeito estufa é agravado. Aí aumenta demais a temperatura do planeta, tá? Inversão térmica, outra mudança climática muito comum também. O que ela ocorre, né? A inversão térmica, ela normalmente ela ocorre no inverno, na época do ano mais fria, né? Porque durante o verão, o ar quente está aqui perto da cidade, ó. Então, os poluentes aqui da cidade, né? Aqueles gases de carro, indústria, quando o ar está quente, ele consegue subir, se dispersar. Só que quando está no inverno, o ar frio, ele meio que impede que esses poluentes da cidade subam, né, e se dispersem. Então, no inverno, esse ar frio ele concentra esses poluentes, esse ar que rico em poluição, aqui perto da cidade, perto das pessoas. E isso vai causar graves problemas de saúde, né, respiratórios, é bem complicado. As pessoas acabam procurando mais os serviços médicos no inverno por causa disso também, tá? Inversão térmica. É o buraco da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é uma região da estratosfera, está lá cerca de 20 a 35 metros, 20 a 35 quilômetros de altura, né, da superfície da Terra. E a camada de ozônio ela é rica em um gás chamado ozônio. E qual a função da camada de ozônio? Ela vai ser a camada de ozônio que vai filtrar parte dos raios ultravioletas que vêm do Sol, né? Esses raios ultravioletas, eles causam, por exemplo, câncer, né? E não é legal. O câncer pode levar até a morte da pessoa. Então a camada de ozônio, ela que vai proteger a gente desses raios ultravioleta do Sol. E o problema é que a camada de ozônio ela é afetada por alguns gases, como o CFC, chamado clorofluorcarbono. Esse CFC ele causa buracos na camada de ozônio, ele destrói ali a camada, né? Então, principalmente nas regiões aqui dos polos, tá? Tipo aqui na Antártida, tem alguns buracos, né, onde os CFCs se concentraram, né, e causaram esses buracos na camada de ozônio. Então, os raios ultravioletas lá do Sol vão passar pela camada aqui, vão passar por esse buraco na camada de ozônio e se atingir algum ser vivo ali, pode causar câncer, né? Então, é bem complicado, né? Deve evitar usar os CFCs para poder proteger a camada de ozônio. Bom, o último aqui da mudança climática é a chuva ácida. A chuva ácida é quando o pH da água ele está abaixo de 5,5, ou seja, está ácido. E o que vai provocar essa chuva ácida? O que vai fazer ela, né? São os combustíveis fósseis, a queima lá dos combustíveis fósseis, o lançamento de óxidos, de enxofre, né? De nitrogênio, eles vão contribuir para a formação da chuva ácida. Os problemas ambientais que a chuva ácida causa é a acidificação do solo, né?
A água está ácida, vai acidificar o solo. A contaminação dos cursos de água, dos rios, né, do lençol freático, tudo isso pode ser contaminado pela chuva ácida. A perda da biodiversidade, você vai ter menos espécies de seres vivos, né, tanto de planta como animais. O desenvolvimento mais lento das plantas, dos vegetais e destruição dos monumentos, em especial aqueles monumentos de mármore, tá? Eles podem sofrer danos, tá? Bom, como aqui já vai fechar a parte aqui de ecologia, gostaria de deixar um conceito aí para vocês sobre sustentabilidade, tá? Gostaria que vocês decorassem isso aí, tá? A sustentabilidade, ela é um, ela é um conceito que envolve você usar os recursos naturais de forma que as gerações futuras também possam utilizar esses recursos, tá bom? É isso aí, galera. Abração aí para vocês aí.